Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema culto desfigurado. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época em que a liturgia do culto em muitas igrejas tem uma conotação totalmente horizontal. Em muitas igrejas, o culto a Deus, a preocupação do culto não é glorificar a Deus, mas é satisfazer as necessidades humanas sob uma ótica hedonista. O slogan preferido em muitas igrejas na hora do culto é: você nasceu para vencer. Ora, a frase "você nasceu para vencer" é uma frase elegante e até uma frase estimulante. Mas, teologicamente, essa frase é errada. Nós não nascemos para vencer. Nós nascemos para servir e glorificar a Deus. Nós nascemos para viver com Deus e para Deus. Portanto, o alvo, de acordo com a Bíblia, da nossa vida, como crente, como servo de Cristo, deve ser Deus, e não nós mesmos, e não nossos projetos pessoais. O crente verdadeiro, ele tem um único projeto: glorificar Deus em sua vida, com sofrimento ou sem sofrimento, com reveses ou sem reveses. Outro slogan muito usado na ordem do culto, na liturgia cultica em muitas igrejas é: aqui o milagre é coisa natural. Ora, se milagre é coisa natural, deixou de ser milagre. Além disso, esses pastores, essas igrejas que vivem proclamando esse tipo de slogan, esquecem de que o culto deve expressar a natureza espiritual da igreja e o seu relacionamento com Deus. A liturgia de um culto deve enfatizar o senhorio de Cristo, e não apenas Jesus como provedor das necessidades humanas. O culto verdadeiro, ele tem que ser rico em Bíblia. Em um culto verdadeiro, a Bíblia não pode ser periférica. A Bíblia tem que ser central. O culto hoje, lamentavelmente, em muitas igrejas, tem sido uma epidemia de confissões positivas. A pregação é cheia de chavões do tipo: use a fé e prospere. Hoje, o gigante da tua vida cairá por terra. O clima é de lavagem cerebral, o clima é de manipulação, é de despersonificação. A pregação é mística, é esotérica, porque ela não aborda os pilares da teologia cristã. Os grandes temas da fé salvífica, a teologia da cruz, o caminho estreito, o arrependimento, a negação de si mesmo, a renúncia de vida não são mencionados. Na pregação, Jesus é apenas uma peça decorativa. Na pregação, Jesus é mostrado como se fosse uma senha para se fazer o download do que se necessita. Jesus é mostrado nas pregações como mágico, como um talismã. A cristologia está depauperada em muitas igrejas na hora do culto. E quando a cristologia é depauperada, a soberba do líder,
a soberba do pastor é notória, é nítida. O líder, o pastor, se vê como um mediador entre Deus e as pessoas que lá estão. Ele disputa espaço com Cristo. O pastor parece que dá a entender que ele completa a obra do Calvário, que ele completa a obra de Cristo. Ou seja, Jesus só produz efeito, Jesus só produz graça na vida das pessoas através da oração forte que o pastor faz. Meus irmãos, esses líderes são verdadeiros sumos sacerdotes. E Jesus é apenas um ente espiritual. Esses líderes que perderam a visão da cristologia cultica, eles são acometidos da síndrome da soberba. Porque eles querem ser grandões. E veja bem, a empáfia de presumir-se grande personagem é atitude de feiticeiro. E a Bíblia narra isso em Atos 8:9. Referindo-se a Simão, o feiticeiro. A Bíblia diz, dizendo ele, Simão, que era uma grande personagem. Então esses soberbos que perderam a visão da cristologia cultica, eles são semelhantes à igreja de Laodiceia. Laodiceia achava-se uma igreja esplêndida, cortejada por todos. Laodiceia, ela achava que só ela era digna de ser chamada de igreja. Só que a Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora dessa igreja de Laodiceia. Escute bem o que eu vou dizer. Se você quer ser usado por Deus, não sonhe com grandeza. Deseje apenas ser servo e nada mais. O mundo, meus irmãos, minhas irmãs, não pode ser salvo por homens que se recusam a ser pequenos. É preciso desligar as câmeras. É preciso parar de fazer publicidade da sua igreja e de você mesmo, pastor. Escute bem, pastor. Nós recebemos a aprovação do Senhor, não como resultado dos nossos talentos. Nós recebemos a aprovação do Senhor, não como resultado da nossa capacidade intelectual, não como resultado das nossas habilidades. Nós recebemos a aprovação de Deus quando reconhecemos a nossa insignificância. Por isso que Paulo, apóstolo, em 2 Coríntios 10:18, ele diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Portanto, o único louvor, a única aprovação que o crente deve desejar é a aprovação do céu, é a aprovação de Deus. Ninguém, meus irmãos, pode exaltar o Senhor exaltando-se a si próprio. Ninguém pode refletir o caráter de Deus, refletir a glória de Deus, procurando refletir a sua própria glória. É lamentável, mas parece que o evangelho em muitas igrejas deixou de ser um chamado para ser servo. Passou a ser uma ideologia hedonista. Porque o tema de muitas igrejas, a bandeira levantada de muitas igrejas é como ter coisas, como ser prósperos, como se apossar das riquezas dos ímpios. Isso leva as pessoas a cultuar o material,
a cultuar o prazer. Eu penso que em nossos dias, se fosse possível, um dos profetas do Antigo Testamento assistir um culto, uma liturgia cultica em muitas igrejas hoje, ele ficaria estupefato com o que vê, com o que iria ver, porque ele ia ver o baixo nível de nossos cultos. Ele ficaria admirado em ver a ausência da cristologia no culto. Eles ficariam pasmos ao ver os desvios doutrinários. E com certeza, esse profeta levantaria a sua voz com o mesmo fervor, com a mesma autenticidade, condenando o pecado, condenando as heresias e as apostasias que acontecem na liturgia do culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê discernimento para aprendermos a cultuar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude a vencermos o culto desfigurado. Em nome de Jesus, nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente nesta hora. Amém. Louvado seja Deus.